Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, o Salmo capítulo de número 9, ele tem 20 versículos. E eu estava meditando nesse salmo, porque ele é tremendo, o que ele fala dentro desses 20 versículos que nós vamos estudar nessa noite. O versículo de número 1, ele começa dizendo assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Eu quero perguntar a você essa noite, e você não precisa me responder, mas quantas pessoas você tem falado de Jesus? De Jesus para essas pessoas? Quantas pessoas você tem falado do que Deus fez na sua vida? Irmãos, se você não tem a habilidade de ler versículos, de evangelizar com a Bíblia, conte o que Deus fez na sua vida para alguém. Às vezes tem alguém no local que você trabalha, que precisa ouvir de Jesus. Às vezes tem alguém no local que você estuda, você que é jovem, você que é estudante. Eu não estudo mais porque eu já concluí meus estudos, mas quando eu estudava na escola, irmãos, sempre que eu tinha oportunidade, eu falava de Jesus para os meus amigos de classe. Eu tinha essa preocupação. Sabe qual era o meu pensamento na época de estudante? Deus sabe que eu não estou mentindo aqui. O meu pensamento era o seguinte: eu não posso aceitar, porque a gente sabe que quando a gente está numa classe na escola, é o ano inteiro, é um ano letivo. E o meu pensamento era o seguinte: Deus, eu não posso terminar esse ano letivo, eu não posso fechar esse ano sem falar de Jesus para os meus amigos. E quando sempre tinha uma oportunidade, eu evangelizava alguém. Eu comprava aqueles folhetinhos de evangelismo que todo mundo conhece, e sempre quando tinha uma oportunidade, eu entregava para alguém. Eu falava de Jesus, eu convidava para a igreja, eu anunciava o evangelho. E isso estou falando na época de estudante. Na época profissional também. Algumas vezes eu tive a oportunidade de ser direto para falar de Jesus para um amigo de trabalho, até para chefe. E outras vezes eu tive não tantas oportunidades assim, mas até no pouco tempo que eu tinha, eu queria falar de Jesus para alguém e eu falava. Irmãos, nós falamos de Jesus de duas maneiras para alguém. Primeiro, falando, expressando palavra. As nossas palavras são uma demonstração de evangelismo. Eu já citei aqui, por exemplo, exemplos. Vamos imaginar que você era uma pessoa fumante, você fumava. Como é que você vai evangelizar um amigo de trabalho? Você vai convidar essa pessoa e vai dizer o seguinte: ó, vamos lá para a igreja. Eu sei que você tem vontade de parar de fumar. Eu era igual a você. Eu fumava demais. Eu fumava 1 maço, 2 maços por dia. Mas quando eu comecei a ir para a igreja buscar Jesus, Ele me libertou do vício do cigarro. Eu não estou te convidando para você ser religioso, fanático, nada disso. O mundo já está cheio de gente religiosa e de religião. Eu estou te convidando para você se libertar daquilo que está te prendendo, daquilo que você não consegue parar. Então você vai usar o seu exemplo do que Jesus fez na sua vida, e aquela pessoa vai ver Deus, e ela vai vir para a igreja com o seu convite. Até o pastor, ele estava falando sobre isso, sobre um culto do amigo, né, pastor? De convidar um amigo, de convidar uma pessoa. Faça o esforço para convidar alguém para vir para a igreja. A segunda forma de você evangelizar uma pessoa que não é de Jesus: primeiro, são com palavras, e segundo, aí é onde Deus pega muita gente, com as atitudes. Aí é onde complica mais, porque tem gente, meus irmãos, que infelizmente é assim. Dentro da igreja pode ser uma coisa, mas lá fora é outra. Irmão, eu erro, eu peco, você erra, você peca. Eu estou dizendo que ninguém aqui não fala e não erra. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Amém? E se nós erramos, o que nós fazemos como servo de Deus? A gente se arrepende, pede perdão e se esforça para não errar de novo. Mas uma coisa é você pecar e errar, e outra coisa é viver sempre errando. Eu não estou aqui para te condenar, para te jogar na parede, para descer o cajado em você. Não é isso não, meu irmão. Eu estou dizendo o seguinte: às vezes nós evangelizamos com o nosso modo de viver. Eu me lembro, irmãos, quando eu era novo convertido, que eu ouvi um testemunho de um missionário, que esse missionário, ele foi evangelizar, se eu não me engano, acho que foi aldeias, onde moravam índios, e ele chegou lá para evangelizar os índios, e os índios notaram que aquele homem não era como os outros religiosos que já tinham ido naquela ilha falar de Jesus. Porque tem muita gente de muitas religiões que falam de Deus de forma diferente do que nós pregamos. Isso aí todo mundo sabe. Mas, irmãos, o que vai mais mandar no nosso estilo e no nosso ser
cristão é nós sermos cristãos. A Bíblia fala que os primeiros seguidores de Cristo, eles foram chamados de cristão, por quê? Porque eles pareciam com Jesus. Quer dizer então que eles tinham aquela barba, aquele cabelo grande? Não, estou dizendo isso. Até porque a gente não sabe se realmente tinha barba e cabelo grande, que nem nos filhos aí fora. Eu lembro que eu tinha um amigo, eu dou risada quando eu lembro disso, que ele falava que tem um filme de Jesus que passa aí, que às vezes passa na Globo. Ele falava assim que o Jesus que passava no filme da Globo parecia o Seu Valença, pelo cabelo dele e tal. Não, meus irmãos, não estou dizendo a característica física de Jesus, mas é nas atitudes. O apóstolo Pedro, ele foi reconhecido como seguidor de Jesus por causa do jeito de falar, do jeito de se comportar. Irmãos, você pode ganhar uma pessoa para Jesus. E nesse testemunho, só para finalizar, aquele missionário uma vez ganhou uma alma de um índio para Jesus. Aquele índio se converteu ao cristianismo porque ele falou o seguinte: eu nunca vi alguém se comportar tão diferente e como verdadeiramente o cristão como aquele missionário se comporta. Por quê? Porque ele viu o comportamento dele no nosso local de trabalho, no local que você estuda, na sua sala de aula, na sua faculdade, no meio da sua família. Vamos pegar o final do ano que se passou, porque todo final de ano, agora sexta-feira vai ter Sexta-feira Santa, e muitas pessoas vão se juntar com a família, vão participar lá com a sua família. Quando você chega perto da sua família, como é o seu comportamento com a sua família? Será que a sua família vê uma diferença em você? Ou será que quando você chega no meio da sua família, está lá tocando forró, você dança também? Está lá o pessoal curtindo o funk e você está descendo até o chão também? Ou será que as pessoas estão lá contando as piadinhas sujas, você está lá dando risada também das piadinhas? Eu estou dizendo que você tem que ser um chato, um antiquado, um quadrado. Eu não estou pregando nada disso. Eu estou dizendo que como servo e serva de Deus, a sua atitude ela é diferente das outras pessoas. Ela é diferente em todo o perfil. E eu não estou nem falando tanto do estilo de roupa. Não é, a roupa, irmãos, ela não demonstra nada. Porque tem gente que pode usar terno e gravata e ser um verdadeiro canalha. Comprar e não pagar, ser um mentiroso. Tem coisa pior do que isso? Claro que não. Eu não estou falando da questão apenas de roupa. Eu estou falando da questão de atitude, de caráter, de comportamento. Irmão, se nós somos servos de Deus, temos que ser diferentes, temos que testemunhar para este mundo, para que o mundo veja Jesus através das nossas atitudes e através das nossas palavras. O versículo 1 está dizendo exatamente isso. Aleluia. O versículo 1 está dizendo: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Quer dizer, Senhor, eu te louvo, eu te busco, eu te adoro, mas eu também falo do que o Senhor fez. É o que está escrito no versículo 1. Versículo 2 diz: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A metade do versículo nós já fizemos agora há pouco, que nós já louvamos a Deus. O louvor, meus irmãos, é para preparar para a palavra que você vai ouvir. Eu costumo dizer o seguinte: que quando nós estamos louvando, Deus está ouvindo o que nós falamos para Ele. Quando nós estamos ouvindo a pregação, é o contrário. Agora Deus está falando para nós ouvirmos a voz dEle. Quando você está louvando, você está entregando a Deus o quê? A sua adoração, o seu louvor, o seu melhor. Você está louvando a Deus através de hinos, através de canções. A metade do versículo diz isso. Mas o começo do versículo diz: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Será que você vir para a igreja é um motivo de prazer? Será que você sente a falta de estar na igreja? Será que você é o tipo de pessoa que quando falta um culto, 2 cultos, 3 cultos, ou será que quando você está na sua atividade diária, você sente falta da casa de Deus, assim como você sentiria falta da sua esposa, do seu marido ou dos seus filhos? Assim como você ama tudo que Deus já lhe deu, será que você sente falta de estar aqui esta noite adorando o Senhor? Irmãos, estar aqui esta noite é um motivo de grande alegria, é um motivo de grande felicidade. É saber que Jesus está aqui, meus irmãos. É saber que o Espírito Santo está aqui. É saber que Deus Pai está contemplando a sua igreja. Ele está olhando para cada um de nós. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Irmãos, eu estava vendo hoje
acho que foi no Globo Esporte, parece, ou foi em outro programa esportivo. É que tem tanto programa esportivo na televisão hoje em dia que a gente até confunde, né? Mas eu estava vendo hoje, em um desses programas de esporte, que teve a classificação para a UEFA Europa League. É o campeonato que é Champions League, só que de seleções. E teve um time que se classificou pela primeira vez para a UEFA Europa League. Esse campeonato, para você entender o peso que ele tem, é a Copa do Mundo sem os times da América do Sul. Todos que entendem de futebol sabem disso. A UEFA Europa League, somente os homens que gostam de futebol sabem que nada mais é do que a Copa sem os times da América e sem os times da Ásia. Então o time da Ucrânia se classificou, se eu não me engano a Polônia se classificou, acho que foi a Polônia parece, e a Geórgia, a primeira vez que vai participar de uma UEFA Europa League 2024. E na reportagem mostrava o pessoal invadindo o estádio, os jogadores em festa, todo mundo comemorando a classificação do time deles para a primeira UEFA Europa League. Eles estavam alegres pela classificação do time. Eu não estou julgando, eu não estou dizendo que estão errados, não. Tem que se alegrar mesmo, irmão. Não tem pecado nenhum nisso. Futebol é para se alegrar mesmo, amém? O que eu estou dizendo para você, que da mesma forma pessoas se alegram por um time de futebol, assim como as pessoas se alegram quando estão lá no cartório assinando aquele nome no dia que vão se casar, assim como as pessoas se alegram quando a pessoa entregou um currículo e a empresa chamou a pessoa para trabalhar, assim como a pessoa se alegra quando a pessoa consegue tirar a sua habilitação, comprar o seu carro, ou vender o seu carro, ou trocar o seu carro, assim como a pessoa se alegra pelas coisas que faz dentro da sua atividade normal do seu dia a dia, irmãos, também tem que haver um prazer em servir a Deus. O texto está dizendo o seguinte, ó, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Quer dizer, Deus, eu vou me alegrar, eu vou saltar, eu vou expressar minha total alegria por estar servindo ao Senhor, por estar adorando ao Senhor. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que se alegram quando está num evento gigantesco, quando está diante de um evento com uma cantora famosa, com um cantor famoso, com um pregador famoso. E às vezes a pessoa quando vai no culto, que eu costumo dizer que só tem lá Pedro, Tiago e João, que só tem às vezes nem o João e nem o Pedro, tem só o Tiago lá no meio, lá tem só uma pessoa. Irmãos, é aí que Deus está vendo no seu coração se realmente você está se alegrando pela multidão, pelo pregador, ou pelas pessoas, ou por Jesus. Será que é por Jesus que você está se alegrando? Essa noite o meu coração está alegre, não é porque eu estou aqui no altar pregando, não. Quem me conhece sabe que o que eu sou aqui no altar, eu sou quando eu estou sentado. A minha alegria de estar buscando o Senhor é saber que o meu Jesus, Ele está vivo. Aleluia! Ele é poderoso, Ele me abençoa, Ele escuta a minha oração. Já parou para pensar que toda vez que na sua casa as pessoas falam mal de você, o mundo te humilha, o mundo quer te diminuir mais, e quando você entra no seu quarto sozinho, e você começa a dobrar o seu joelho, e você começa a orar, ali sozinho, quando ninguém está te assistindo, quando ninguém está te vendo, há um Deus que ali no seu particular está te vendo, está assistindo a sua vida. Isso já é motivo de felicidade. Tudo que você conquistou na sua vida até hoje foi porque Deus lhe concedeu que você conquistasse. A casa que você mora, o veículo que você possui, até esta pessoa que tem um compromisso com você, foi Deus que permitiu, foi Deus que lhe concedeu. Toda sorte de bênção vem do Pai das luzes, vem do Senhor. A nossa alegria é saber que é um Deus que nos ama, mas também nos abençoa. E essa noite, enquanto nós pregamos, durante o louvor, desde a primeira oração, Ele já está abençoando a sua vida, Ele já está abençoando a sua casa, Ele já está abençoando você em todas as áreas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 3. Eu estou lendo o Salmo capítulo 9. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. O texto fala do versículo anterior, que quando a pessoa tem prazer de buscar a Deus, e a pessoa louva a Deus, os inimigos fogem. A pessoa agradece a Deus por tudo, e a pessoa louva a Deus, os inimigos fogem. Sabe qual é esse inimigo? Não é apenas físico, também é espiritual.
às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma dor nas pernas, às vezes é um mal-estar. Quantas vezes, irmão, você estava com a sua vida arruinada, você estava passando por algum problema, por alguma luta, e quando você começou a buscar a Deus, quando você começou a adorar a Deus, o mal desapareceu da sua vida. Eu vou contar um pequeno testemunho para vocês, irmãos. A gente sabe que às vezes dá um problema assim no pé, chamado esporão. Sabe o que é esporão? Esporão é um pequeno osso que tem aqui no nosso pé, que às vezes ele sai um pouquinho do lugar. E quando você fica muito tempo em pé, ou você trabalha de forma excessiva com o pé, assim andando para lá e para cá, pegando peso, aquela coisa toda, enfim, que você se movimenta bastante, às vezes aparece um negócio chamado esporão. E eu tinha isso no pé, irmãos. Pensa numa coisa que doía, uma coisa que incomodava. Quem já tem sabe como isso dói. E eu lembro, irmãos, que isso era uma dor insuportável, era uma dor que, nossa, que me fazia, sabe, até suar frio de tanto que aquilo me incomodava. E eu lembro, irmãos, que eu estava buscando a Deus, eu estava no culto louvando, eu estava no culto adorando, e eu lembro, irmãos, que do nada aquela dor que eu sentia desapareceu. Eu lembro que uma vez eu fui no médico por causa dessa dor que eu tinha no pé, desse esporão. Sabe o que a médica falou para mim? Falou, isso aí não desaparece nunca. Isso é uma coisa que fica um pouquinho, depois ela sai, depois ela volta. Isso aí nunca vai, você nunca vai parar de ter isso. Eu repreendi na hora, está repreendido em nome do Senhor Jesus. E quando eu fui para a igreja, eu comecei a buscar, eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a dar o meu melhor para Deus. Pergunta se eu tenho isso hoje. Eu posso pisar forte, ó, eu posso bater o pé, se duvidar eu posso até lutar capoeira, posso até dar golpes aqui, chutar, eu não sinto mais nada. A médica falou que nunca eu ia parar de ter aquilo. Vê se eu tenho hoje, ó, eu posso pisar forte no chão, nunca mais, aquela dor do inferno desapareceu e nunca mais voltou. Por quê? Porque quando você se entrega para Deus, a doença é obrigada a sair, a dor é obrigada a sair, o mal é obrigado a sair, até os demônios que oprimem são obrigados a desaparecer. Quando você adora, quando você ama, quando você busca, todo o mal que estiver sobre a pessoa não é um pedido, é uma ordem. No nome de Jesus, tem que sair, tem que ir embora e nunca mais volta para a glória de Deus. Eu lembro até hoje da palavra da médica, você não vai sair nunca mais, vai ver isso a vida inteira com isso, pode ficar amarrado em nome de Jesus. Eu não busquei mais médico depois disso, eu busquei foi o Senhor. E Deus tirou, arrancou, e já faz anos que isso saiu, e nunca mais eu senti nada no meu pé. Talvez você está com alguma dor, com alguma enfermidade, com algum mal. Eu estou ensinando o caminho da bênção essa noite. O caminho é buscar, o caminho é adorar, o caminho é testemunhar de Jesus. Você não pode ser egoísta e guardar Jesus só para você. Eu já citei aqui um exemplo. Talvez porventura, talvez você seja uma pessoa tímida, que talvez tenha até vergonha de falar para as pessoas. Mas todo mundo aqui hoje em dia tem rede social. Todo mundo tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem até TikTok, tem Kawaii e tem diversos tipos de aplicativos. Fala de Jesus na sua rede social. Posta lá não apenas fica postando louvor também não, prega a palavra, escreva versículo bíblico, convida a pessoa para vir para a igreja, escreve assim, ó, hoje vai ter um culto abençoado na minha igreja, se você quiser vir, manda informação que eu vou te falar como chegar lá. Fala de Jesus, anuncia Jesus, glorifica Jesus. Jesus ele está sempre olhando para nós, ele só quer ver a nossa atitude, ele só quer ver como nós estamos se comportando. Assim como o sol nos acompanha em todo lugar que nós vamos, assim como a lua, e falando até da lua, não sei se o irmão Daniel consegue ver aí fora, estou vendo a lua daqui. Por incrível que pareça, o irmão não consegue ver, mas naquela janelinha eu estou vendo a lua exatamente aqui. Assim como você anda em qualquer lugar, e o sol está te acompanhando de dia, e a lua está te acompanhando à noite, irmãos, Deus está seguindo os seus passos, Ele está acompanhando você, e Ele quer que você fale de Jesus, Ele quer que você testemunhe sobre Jesus, Ele quer que você anuncie Jesus também na internet, também através de telefone, através da sua vida, através do seu comportamento, que você adore a Ele, que você busque a Ele. Quando nós fomos orar aqui essa noite, não só hoje, mas na sexta-feira também, no domingo também, em todo culto, ora com bastante fé, clama com bastante fé. Se for o caso de você talvez ter errado e falar, Senhor, me perdoa, se eu estou passando por este mal, por um erro meu, me perdoa agora e me cura agora. Eu não aceito sair deste culto enfermo, eu não aceito sair deste culto doente,
Eu não aceito entrar com dor e sair com dor. Eu não aceito entrar mal e sair pior. Não, eu quero entrar de um jeito e eu quero sair de outro. Eu quero sair daqui abençoado. Eu quero sair daqui restaurado. Eu quero sair daqui completamente com a tua presença na minha vida. E não é fazer como muitos ensinam aí fora. Porque tem igreja que ensina que você tem que jogar Deus na parede, tem que cobrar Deus. Deus é obrigado a me abençoar. Coitado dessa pessoa. Deus não é obrigado a nada. Tudo que Ele nos dá é pelo amor dEle, é pela misericórdia dEle, é pela grandeza dEle. Deus nos ama tanto, irmãos, que mesmo eu errando, mesmo eu falhando, mesmo você errando, mesmo você falhando, Ele nunca deixou de nos abençoar. Nós vamos para casa e nós vamos levar a bênção. Nós vamos dormir e vamos dormir na bênção. Nós vamos acordar e vamos acordar na bênção. Em todo tempo, o Deus da bênção, Ele é com cada um de nós. Aleluia. Versículo 4, para você que está com a Bíblia aberta, eu estou lendo Salmo capítulo 9, versículo 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu amarrastes a cidade, e a sua memória pereceu com ela. O versículo 4, o versículo 5, o versículo 6 está mostrando que Deus, Ele é um Deus justo. E na justiça de Deus, Ele vai julgar a nossa causa. Você não pode jogar Deus na parede. Você não pode pedir Deus para obrigar a te abençoar. Mas você pode clamar por justiça. Você pode falar: Senhor, eu preciso da tua justiça agora, porque a justiça humana está falhando. Talvez você tenha uma causa, até uma causa na justiça que está muito tempo lá parada, na mão de um advogado, na mão de um juiz, está dependendo de uma causa para Deus dar o bater do martelo em seu favor. Ora nesse propósito, fala para Deus: Deus, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o juiz dos juízes. Se o Senhor, meu Deus, é um Deus tão grandioso, tão poderoso, eu tenho certeza que até essa causa na justiça, que está muito tempo parada lá, arquivada, o Senhor tem poder, meu Deus, para que essa causa seja ganha em meu favor. Se talvez no seu local de trabalho você está sendo injustiçado, na sua família talvez você está sendo injustiçado, porque você está servindo a Jesus, qual é a injustiça que você está passando? Coloca na mão de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jacó, ele tinha um grande problema com o seu irmão. O seu irmão não gostava dele, o seu irmão queria atrapalhar. Existia aquela rixa entre a família de Abraão. Mas a Bíblia fala que ele orou a Deus, ele dobrou o joelho várias vezes antes de se encontrar com o seu irmão. E a Bíblia fala, irmãos, que quando ele dobrava o seu joelho, vai dizer a Bíblia, em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 28, que ele vai dormir de noite. Que ele coloca a cabeça sobre uma pedra. E a Bíblia diz que enquanto ele dormia, ele viu uma escada que ia até o céu, aonde os anjos subiam, aonde os anjos desciam. Ele entendeu que naquele lugar, naquela visão que ele teve naquele sonho, o que Deus queria mostrar para ele? Quando ele usasse a fé, quando ele buscasse a Deus de todo o coração, Deus sempre ia levar a sua oração, mas também ia trazer a sua resposta. Os anjos não estavam subindo e descendo por passeio ou por turismo. Os anjos estavam subindo para levar a oração, para levar o pedido até Deus, e para deixar na mão de Deus, para Deus devolver para nós a resposta da oração. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo vai fazer. Sabe o que quer dizer esse versículo? Deixa na mão de Deus. Coloca na mão de Deus, usa a sua fé no nome desse Deus, que Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Deixa na mão de Deus, espera em Deus, confia em Deus, que Deus vai te dar a resposta pela qual você tem orado, meu irmão, pela qual você tem orado, minha irmã. Deus vai operar e vai fazer justiça na sua vida para a glória de Deus. Versículo 7.
Mas o Senhor está assentado perpetuamente, isso quer dizer eternamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, nunca desamparastes o que te buscam. Versículo de número 10. Esse versículo já está falando por si só. Deus nunca desampara aquele que o busca. Foi o salmista Davi o mesmo que disse: eu fui moço, eu vivi minha vida toda, hoje eu estou com a idade avançada, eu sou um velho, mas mesmo na minha velhice, eu nunca vi um justo desamparado ser. Eu nunca vi um homem de Deus, uma mulher de Deus estar desamparado. Eu nunca vi, meus irmãos, de Davi tinha propriedade para falar isso, porque ele conhecia muito bem a Deus. Meus irmãos, eu estou lhe pregando esta noite, eu estou lhe dizendo isso. Deus não vai desamparar você, Deus não vai abandonar você, meu irmão. Não precisa se entristecer e dizer: ah, será que Deus não está me vendo? Eu estou passando por isso, estou enfrentando isso, estou enfrentando tudo na minha vida, eu estou enfrentando tanta dificuldade, parece que Deus nunca está me vendo, parece que Deus se esqueceu de mim. Por favor, nunca diga isso, jamais. O Senhor dos Exércitos se esqueceu de você, e esta luta que eu estou passando é apenas uma pequena dificuldade, mas logo, logo ela vai passar. A vida é como uma roda gigante, meu irmão. Hoje você pode estar lá embaixo, você pode estar parado, mas quando a roda gigante ela liga, ela começa a girar, e logo, logo você vai estar lá em cima. Meu irmão, estou dizendo esta noite, Deus vai te levantar, Deus vai levantar você, Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar tua saúde, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai restaurar você por completo. Ele vai manifestar completamente na sua vida, e você vai ser erguido, você vai ser erguida, você vai se levantar, porque Deus é um justo juiz que está olhando e está julgando a sua causa e vai te dar ganho para você em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Versículo 11. Glória a Deus. Versículo 11: cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciarei entre os povos o seu feito, pois inquire no derramamento de sangue, e lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Aleluia. Não se esquece do clamor dos aflitos. Aquela oração que você fez há um ano atrás, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez há 10 anos atrás, e você nunca se esqueceu do que você pediu naquele dia, saiba que há um Deus que também nunca se esqueceu daquela oração no passado. Talvez você já conheceu pedidos de oração, já deixou aqui na igreja, em épocas antigas, em épocas até talvez de outros pastores, em épocas talvez até de outros ministérios que você estava. Aquele clamor que você pensa que caiu no esquecimento, pode ter caído no esquecimento das pessoas da terra, mas jamais caiu no esquecimento do Senhor dos Exércitos. O texto diz, meus irmãos: nunca desamparastes os que te buscam. Deus não vai se esquecer de quem está buscando a Ele. Deus não vai se esquecer de quem está servindo a Ele, meu irmão. Talvez na sua cabeça você talvez está pensando que Deus se esqueceu de você. Deus não se esqueceu do que você tem orado. Aquela oração Ele ainda vai responder. Aquele clamor Ele ainda vai responder. Aquele voto que você fez no passado, Ele ainda vai te dar a vitória neste voto. Aquele pedido que você fez talvez no ano passado, no ano retrasado, Ele ainda vai te responder. Não caiu no esquecimento não, está no memorial do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio. Em Atos, a Bíblia fala que quando Pedro foi se encontrar com aquele homem recebeu uma mensagem de Deus, uma mensagem dizendo que o que ele fazia estava no memorial do Senhor, estava na memória de Deus. Deus tem uma memória que não é igual à memória humana. A Bíblia diz, meus irmãos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos
é como um dia. Então o tempo de Deus não é igual ao tempo nosso. Mas escute sobre o tempo de Deus, o que a Bíblia fala para nós. Para você talvez que está achando que Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu não. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, mas deixa marcado no Salmo que a gente já volta. Eclesiastes. Talvez você pense que Deus se esqueceu, que o tempo de Deus está talvez distante. Não, não está. Já que além da minha voz, o pastor tem a voz forte igual eu, leia para nós, pastor, por favor, Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Glória a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora lê para nós, pastor, por favor, versículo 17. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que há um tempo de Deus. No versículo 17 diz que o tempo de Deus é para julgar o ímpio e é para julgar o justo no que eles têm feito. Deus julga cada um de nós não para nos condenar, é o mundo que Ele vai condenar, porque o mundo não quer saber de Deus. A Bíblia fala que nós que servimos a Ele, no versículo de números 17 que o pastor leu, diz, na minha tradução é um pouco diferente da dele, né? Que hoje eu estou com uma Bíblia na linguagem revista corrigida, e a dele eu sei que é corrigida fiel. Na minha tradução diz, porque há um tempo para todo em tempo e para toda obra. Obra quer dizer trabalho, obra quer dizer atitude, obra quer dizer ação. Qual é a sua atitude, qual é o seu trabalho, qual é a sua ação em favor da obra de Deus, em favor do reino de Deus? O que você tem feito com a sua fé? Como tem sido o seu comportamento em servir a Deus? Não, o meu comportamento é agradando ao meu Deus. O meu comportamento é servindo a Deus. Se o teu comportamento é agradando a Deus e é servindo a Deus, Deus está do seu lado e vai te abençoar e vai te dar vitória. E a Bíblia está dizendo para nós aqui, ó, há um tempo de Deus. E eu estou nessa noite dizendo para você que o tempo do seu milagre, o tempo da sua bênção, o tempo de Deus está chegando para você em nome de Jesus. Existe o tempo de Deus e o tempo de Deus está chegando. Vai chegar, começará a chegar em nome de Jesus na sua vida. Voltando no Salmo capítulo de número 9, para a gente terminar. Nós lemos até o versículo 10. Vamos finalizar agora, versículo 11. Salmo capítulo 9, versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire o derramamento de sangue. E lembra-se que não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores, as portas da filha de Sião, e me alegra na tua salvação. Sabe o que está dizendo o versículo 13 e o versículo 14? Aqui o salmista que escreveu esse salmo, que foi Davi também, ele está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor me levanta na situação difícil que eu estou, para que eu, sendo levantado pelo Senhor, eu possa contar para as pessoas o que o Senhor fez na minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor vai me abençoar, eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou dar a volta por cima, e eu até contarei testemunhos do que o Senhor fez na minha vida. Eu estou pregando essa noite, meus irmãos, para um povo que vai contar testemunho de vitória, vai contar testemunho de milagre, vai contar testemunho de grandeza. Por quê? Porque o teu Deus vai te levantar, o teu Deus vai te erguer, o teu Deus vai te abençoar. Eu não vim essa noite pregar nenhuma palavra de derrota, eu vim pregar a palavra de vitória, e a minha palavra é que está na Bíblia, e eu vim que nós estamos lendo. Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, e você vai contar a tua vitória, a tua bênção e o teu milagre para a glória do Senhor. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. Aplauda a glória do Senhor.
Que a Deus seja a honra, a Deus seja a glória e a Deus seja o louvor. Amém?